estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para o 9º ano dos anos finais. E para começar nossa conversa, quero perguntar se você tem assistido os jornais nos últimos meses ou está atento às matérias de sites de notícias mundiais. E você também já ouviu falar sobre os refugiados e sabe o que significa esse termo? Na aula de hoje, vamos falar sobre alguns conflitos existentes no território do continente europeu. Você conhece alguns desses conflitos? Vamos conhecer melhor sobre algum deles. Mas antes, para os professores e professoras que nos acompanham, a aula de hoje trabalha com a habilidade de analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades, na Europa, na Ásia e na Oceania, sendo o objetivo da aula contribuir para o conhecimento sobre o espaço geográfico e a geopolítica mundial, através de conflitos existentes no continente europeu. E você, estudante que nos assiste, não esqueça de registrar a sua presença na aula, através do QR Code que está na sua tela. Preencha as informações corretamente e pronto. Já vamos saber que você está nos acompanhando. Os conflitos entre diferentes povos e nações acontecem com grande frequência pelo mundo e nos diferentes continentes. Na maior parte das vezes, eles são motivados por disputas e por questões geopolíticas, territoriais e étnicas, buscando a independência e a divisão de povos ou a separação de seus territórios, ou também disputas pelo poder de um único território. Movimentos separatistas são muito comuns nesses territórios de conflito, que buscam a independência ou a divisão de um determinado território, influenciado pelas diferenças étnicas, religiosas e culturais, ou por se reconhecerem como um povo ou uma nação diferente, independente. Quando falamos dos conflitos na Europa, podemos dizer que eles começaram a se intensificar nesse território após o fim da União Soviética, em 1991. Você se lembra? Onde vários territórios que antes estavam compondo um único país, que era a União Soviética, se transformou em diferentes territórios e países independentes. A região do leste europeu é onde se encontra a maior quantidade de países e nações em conflitos no continente. Após o fim da União Soviética, muitas nações se declararam independentes, e também povos que pertenciam a algumas das etnias do leste europeu reivindicaram o reconhecimento de seus territórios e a independência deles, em relação aos países que eles estavam inseridos. Vamos entender melhor agora alguns desses conflitos? Mesmo motivados por disputas territoriais diferentes, eles possuem muitas singularidades e diferenças no seu histórico de conflitos. Vamos começar agora falando de um conflito bem antigo na Europa, baseado em diferenças étnicas de um povo, que está concentrado principalmente na Espanha, mas também em uma pequena parte da França. O povo basco é uma etnia que luta pela sua independência política e territorial, onde seus antepassados teriam chegado à Península Ibérica, que é essa região de península composta principalmente por Portugal e Espanha, há 2000 anos atrás. E durante todo esse período, esses povos descendentes preservaram sua língua própria, que se chama Euskara ou Vousconso, além de costumes e tradições que tendem à criação de um país basco. Porém, o que marcou o início desse conflito étnico foi o período de ditadura espanhola, que durou 39 anos e que foi coordenada por Francisco Franco. Ele restringiu e censurou movimentos ligados à independência e também proibiu o uso do idioma basco. Isso só serviu para gerar conflitos ainda maiores. E surgiu o grupo separatista denominado ETA,
que na sua tradução significa Pátria Basca e Liberdade, que realizou atentados terroristas e manifestações violentas no país na década de 1970, quando a Espanha ainda estava vivendo a ditadura de Francisco Franco. Os bascos, após o fim da ditadura espanhola, conquistaram mais autonomia, tendo, por exemplo, seu próprio parlamento e um sistema tributário independente, que significa o arrecadamento de impostos e tributos. O grupo ETA continua a existir, mas hoje ele já não é apoiado pela maior parte do povo basco, por considerarem as suas práticas terroristas e vinculadas a assassinatos de autoridades militares e políticos. E mesmo ainda existindo, ele recuou suas armas desde 2011. E hoje ele já não é visto como uma grande ameaça terrorista para o mundo, depois de décadas de conflito. Um outro conflito territorial é entre os países da Armênia e do Azerbaijão, que são situados na região do Cáucaso, região dividida entre as fronteiras da Europa e da Ásia, entre a Cordilheira do Cáucaso, por isso seu nome. Os dois países, eles buscam um domínio territorial chamado Nagorno-Karabakh, que está situado entre os limites da Armênia e do Azerbaijão. Essa disputa teve início há um século atrás. Na época, a população que vivia nessa região era de maioria armênia, e isso contribuiu para a reivindicação pelo território desses dois países. Como podemos observar, esse território de Nagorno-Karabakh ficou em domínio do Azerbaijão até o declínio da União Soviética. No final de 2020 e também em 2021, houveram conflitos graves entre os dois países em disputa do território, que deixaram centenas de mortos e de desabrigados em meio à pandemia da Covid-19, tendo sido assinado para o seu fim um acordo de paz envolvendo os dois países. Porém, já havia acontecido uma promessa de cessar fogo entre os dois países em 1994, com um acordo de paz que foi descumprido em 2016, com a volta dos conflitos entre os dois territórios. De um lado, os armênios dizem que são a maioria étnica e que, por isso, eles possuem o direito de se manter no território. De outro, o Azerbaijão diz que possui influência nesse território historicamente e deve ser parte do território histórico do Azerbaijão. Já o conflito da Ossétia do Sul também é bem conhecido na geopolítica dos conflitos e ocorre na Geórgia. A sua população é de maioria étnica osseta, uma etnia originária da região da Ossétia, nessa região do Cáucaso, que já comentamos onde fica na aula, e com culturas e também antepassados vinculados ao povo russo. Um movimento separatista, você se lembra o que é separatismo? Falamos no início da aula. Surgiu no final da década de 1980 para 1990, e a partir daí, conflitos e revoltas pela sua independência desse povo. Foi proposto, inclusive, à Ossétia do Sul uma negociação sobre a sua autonomia, para que ela se tornasse independente, porém que seu território permanecesse no domínio da Geórgia, já que com a independência desse território, a Geórgia perderia um pedaço do seu. Por isso que havia conflitos para que a Ossétia do Sul não fosse independente. Em 2008, com a conquista da sua independência apoiada pela Rússia, ocorreu a guerra contra a Ossétia do Sul com a atuação da Geórgia, na tentativa de impedir o movimento separatista. Mas a Rússia, ela interveio mais uma vez, e a Geórgia ela perdeu definitivamente o controle sobre o território. Porém, ainda apresenta muito atrito com o país da Ossétia do Sul, e não considera independente, influenciando assim as relações econômicas e sociais
a Ossétia do Sul com o mundo. E claro, as tensões e conflitos entre Rússia e Ucrânia é o que mais tem se falado nos últimos meses. A Rússia, ela invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, com a possível ideia de tomada de poder e de influência sobre o território ucraniano, temendo uma possível aliança militar que a Ucrânia teria com os Estados Unidos através da OTAN. Os principais ataques aconteceram até então nas proximidades de Kiev, que é a capital da Ucrânia, e o avanço de militares russos nas fronteiras ao redor do país. Já são muitos mortos, feridos e refugiados, com mais de 2,5 milhões de pessoas buscando abrigo em outros países europeus. Porém, a disputa política entre esses dois países ela não é de agora. E também motivaram a atual situação de conflitos que temos hoje. O território da Ucrânia, ele já foi da Rússia, desde antes da formação da União Soviética, e deixou de ser, com a sua independência e soberania, apenas em 1991, período que também a União Soviética se dissociou. A Crimeia, ao sul da Ucrânia, também é um alvo antigo de muitos conflitos, devido ser um ponto estratégico de acesso ao Mar Negro e de comunicação com a Europa e com a Ásia, outro continente. Essa região ela foi transferida da Rússia para a Ucrânia em 1954, com o intuito de aumentar os laços entre os dois países. Porém, mesmo pertencendo à Ucrânia, a Rússia ainda tinha instalado bases navais nesse território. Mas essa hegemonia começou a ser alterada em 2014, quando o presidente ucraniano, que era alinhado à Rússia, ele foi deposto e grupos separatistas foram surgindo e ganhando destaque, buscando o desmembramento de regiões da Ucrânia para a Rússia. Com a instabilidade da Ucrânia, a Rússia anexou a Crimeia ao seu território novamente em 2014, o que provocou ainda mais a crise entre os países. E com a atual aproximação da Ucrânia, a OTAN, dando apoio militar ao país, não atraiu nem um pouco a Rússia, pela própria incerteza de uma ameaça vizinha. Depois de ter falado tanto sobre os conflitos, vamos dar uma pausa e agora vamos fazer uma atividade para treinar o que foi visto nessa aula? Bora lá! Vamos para a primeira atividade. Como é chamado os grupos presentes em territórios que desejam ser independentes dos países que estão, devido às diferenças étnicas e culturais presentes no seu povo e nação? Vimos isso na aula de hoje. Vou dar 30 segundos para você pensar na resposta. E a resposta correta é grupos e movimentos separatistas, que, como podemos ver hoje, são muito comuns nos conflitos territoriais da Europa, principalmente os conflitos que nós citamos. Agora, leiam comigo a letra dessa música, composta pela banda Os Tribalistas em 2017, chamada Diáspora. Só para você entender, diáspora, na história da humanidade, significa a dispersão de um povo, devido a preconceito ou perseguições. E esses atualmente são os refugiados que fogem de seus países de origem por falta de escolhas, devido principalmente a guerras e conflitos. Vamos ler juntos. Acalmou a tormenta, pereceram.
O que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, o barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os center shoppings superlotados de retirantes refugiados. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar? Os meninos sem paz, onde estás, meu Senhor? Onde estás? E agora é com você. Após a leitura dessa música e baseado nos seus conhecimentos e opiniões, escreva uma carta endereçada à ONU com alguma sugestão do que poderia ser feito para diminuir o sofrimento vivido pelos povos e nações do mundo que estão em zonas de conflito. Ouça a música em casa e leia novamente a letra se precisar. Também, se quiser se inspirar um pouco mais e desenvolver melhor a sua opinião sobre o tema, recomendo que assista um vídeo que está disponível nesse QR Code da tela, junto com a atividade. É um vídeo produzido pela ONU e mostra um pouco do sofrimento vivido pelos turcos no período de conflitos na Europa e na Ásia, como refugiados forçados de guerra. Eu vou dar 30 segundos para que você anote ou fotografe as instruções da atividade. Faça a atividade proposta e, se possível, compartilhe conosco através das redes sociais, no Instagram, no @Dever em Casa na TV. Lá você pode mandar dúvidas e sugestões e também interagir conosco, nos marcando em fotos e vídeos. Vamos ficar muito felizes em saber que você acompanha as nossas aulas. E não esqueça de registrar a sua presença na aula através do QR Code que está na sua tela. Na aula de hoje, nós falamos sobre alguns conflitos históricos e atuais do continente europeu, principalmente concentrados na parte ao leste do território. Vimos também como os grupos separatistas são relevantes para a geração de conflitos entre diferentes territórios, lutando pela independência e soberania do seu povo. Também podemos ver algumas consequências desses conflitos e refletir sobre a situação dos povos refugiados. A aula de hoje está chegando ao fim, mas em breve eu voltarei com novos conteúdos de geografia para você. Tchau, tchau, pessoal! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!